Olá, hoje nós vamos falar sobre a ação de despejo. Vamos dividir essa matéria em 2 vídeos de 10 minutos cada um, considerando a extensão dessa matéria. Entretanto, antes de entrarmos propriamente na ação de despejo que está prevista no artigo, a partir do artigo 59 da Lei 8245 de 91, é preciso falar sobre o artigo 58 da referida lei, porque esse artigo nos traz as disposições gerais sobre os procedimentos, entendidos estes como as ações imobiliárias tratadas pela Lei 8245 de 91. O artigo 58, ele nos traz algumas observações que são importantes, sobretudo com a entrada em vigência do novo Código de Processo Civil. Então, existem algumas situações previstas na Lei de Locações, lembrando que é uma lei de 91, que de certa forma colidem com a redação do novo Código de Processo Civil. E é importante que a gente possa saber, portanto, qual lei aplicar em que momento. Bom, o artigo 58, ele nos traz o seguinte: os processos, no inciso 1º, os processos tramitam durante as férias forenses e não suspendem pela superveniência delas. É importante dizer que hoje nós não temos mais as férias forenses. Nós temos o quê? Nós temos o recesso forense, que acontece, em regra, ali a partir do dia 19, 20 de dezembro, se estendendo até o dia 6, 7 de janeiro. É o recesso forense. E também é importante dizer que, por meio de uma negociação, a OAB conseguiu que, até o dia 20 de janeiro, fosse considerado, não, os prazos não corressem. Né? Os prazos não corressem e não fossem marcadas audiências. Então, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, nós temos as chamadas férias dos advogados. Então, esse parágrafo, esse inciso 1º do artigo 58, de certa forma, ele perdeu a sua eficácia, tá? Porque nós não temos mais as chamadas férias forenses. Nós temos o recesso forense e alguns tribunais, né, na sua grande maioria, acataram o pedido da OAB para suspensão dos prazos e das audiências até o dia 20 de janeiro, para que os advogados pudessem, de fato, ter um mês de férias, né? Um mês em que os prazos não corram, um mês em que não haja audiências. Então, esse inciso 1º, é preciso que a gente leia, né, com todas as ressalvas possíveis, porque não temos mais a situação das férias forenses. O inciso 2, pessoal, vai falar que o lugar competente para o foro competente, ou seja, a comarca competente, o município competente para apreciar as ações locatícias, é o foro do local do imóvel, tá certo? Então, do local do imóvel, objeto da locação. Entretanto, é possível que as partes elejam um outro fórum diferente daquele onde se situa o imóvel. E aí elas fazem isso por meio de uma cláusula no contrato de locação que será respeitada. Então, se o imóvel estiver em Volta Redonda, porém as partes tiverem eleito de comum acordo o foro de Resende, as ações deverão ser propostas lá, como diz aqui, né, o final do inciso 2, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Então, o contrato de locação é quem vai fazer, quem vai determinar qual for o competente para apreciar as ações locatícias. O valor da causa, ele vai corresponder a 12 meses de aluguel. Então, quando você, né, tiver que colocar lá o valor da causa, toma como base 12 meses do aluguel vigente à época da propositura. E o artigo faz uma ressalva aqui, falando de 3 salários, que é aquela referente àquelas locações que foram firmadas em razão de emprego, né? Então, quando alguém aluga um imóvel e há uma cláusula dizendo que aquele imóvel está sendo locado para aquela pessoa porque ela vai realizar um determinado trabalho naquela localidade. E geralmente os contratos também trazem uma cláusula dizendo que, extinto o trabalho, extinto estará o contrato. E aí, se extinguir o trabalho e a pessoa permanecer no imóvel, por exemplo, e for necessário entrar com uma ação de despejo, o valor da causa, nesse caso, será de 3 salários vigentes, né? 3 salários do locatário vigentes à época. Se não souber o salário vigente,
utiliza o salário que foi informado quando da assinatura do contrato. Bom, pessoal, outro inciso que mudou bastante, né, é o inciso 4, que diz que, desde que autorizado no contrato, a citação, intimação, notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou facsímiles, ou ainda sendo necessário pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil. Importante dizer o quê? Importante dizer que essa lei é de 91, né, e nós estávamos aí longe, 15 anos longe aí do processo, né, 15 ou mais anos distante do processo eletrônico, da lei que disciplina o processo eletrônico. E nós sabemos que hoje, inclusive, até todas as empresas, né, precisam realizar, de acordo com o novo Código de Processo Civil, precisam realizar o seu cadastro junto ao site do Tribunal de Justiça. Então, o que acontece? Essa intimação, facsímiles e tal, ela já está em desuso. Hoje as intimações são feitas por AR em algumas situações e as intimações das pessoas jurídicas, tão logo seja concluído esse cadastro, será feito de forma eletrônica na pessoa lá indicada como a pessoa vinculada, previamente cadastrada junto ao TJ, né? Então, o que acontece? Esse inciso 4 também, ele está em desuso pela evolução tecnológica e pela própria realidade dos processos nos dias atuais. E aqui, pessoal, diz o seguinte, o inciso 5º, por fim, diz que os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo, né? Então, os recursos, e aí muito provavelmente aqui o principal recurso a ser manejado é o recurso de apelação, ele será recebido no efeito devolutivo, tão somente, o que possibilita, como nós veremos nos próximos vídeos, ele possibilita, inclusive, a execução provisória da sentença desde que calcionado o juízo, tá? Então, sobre as disposições gerais, sobre aquelas regras que se aplicam a qualquer das 4 ações locatícias, ação de despejo, ação de consignação e pagamento, ação revisional e ação renovatória, são essas, né? Em linhas gerais são essas, e a gente debateu cada uma em detalhes, né, no nosso encontro presencial, ok, pessoal? No nosso encontro online. Então, sobre o artigo 58, essas são as principais considerações. No próximo vídeo, a gente fala sobre a ação de despejo que está prevista do artigo 59 ao artigo 66 da Lei de Locações. Até lá!